Bom dia, telespectadores da Band. Estamos iniciando mais um programa Saudações. Hoje comigo, Carlos Nina. E o nosso entrevistado é exatamente o jornalista e apresentador deste programa, Valmir de Jesus Moreira Serra Júnior. É que o Valmir, o Moreira Serra Júnior, como todos conhecemos, além de jornalista e um excelente apresentador, entrevistador de programa, é também advogado. Formado em 1992 pela UFMA, tem se especializado em contratos. E nesses contratos ele tem se especializado mais ainda nos contratos referentes aos planos de saúde. E por que nós resolvemos entrevistar o Moreira Serra hoje? Porque no programa anterior, o nosso entrevistado foi o vice-presidente da Fundação Antônio Jorge Dino, Antônio Dino Tavares, que está hoje no exercício da presidência da Fundação, e nós falamos sobre o câncer, o tratamento do câncer e o excelente trabalho que a Fundação Antônio Dino faz no combate a essa doença. E aí fomos procurados, o Moreira Serra especialmente, para tratar dessas questões que afligem os brasileiros, que é a questão da saúde. E um desses problemas mais graves ainda diz respeito exatamente aos planos de saúde, que é uma área em que o Moreira Serra, o advogado Moreira Serra, conhece muito bem. Moreira Serra, bom dia, e agora eu faço com você aquilo que você faz com os seus entrevistados. Fale um pouco de você antes de entrarmos no assunto da nossa entrevista. Doutor Carlos Nina, muito bom dia aos telespectadores da Band, você também que está nos assistindo pelo YouTube. Eu sou só um advogado, um jornalista com uma capacidade de trabalho que me levou, por algumas razões, a essa questão da discussão dos contratos de plano de saúde. Em 2003, com o nascimento do meu filho Luiz Guilherme, e ele com muitos problemas, eu sou especialista em áreas de contratos, sempre trabalhei na área de televisão, de contratos de concessão pública, durante mais de 30 anos na TV Cidade, na Rede Record, antes Bandeirantes também, né? E com o nascimento do meu filho Luiz Guilherme, a necessidade dele ter uma prestação de serviço por parte das operadoras de plano de saúde para mantê-lo vivo, porque ele foi diagnosticado com a possibilidade de sobrevida de 24 horas, não foi nem de vida, de sobrevida, porque ele entrou logo em coma, né, com 45 dias, ficou vários meses em coma no Hospital Materno Infantil Presidente Dutra, e a gente teve que correr para a saúde suplementar. Eu, a mãe dele, os irmãos dele, que também são advogados. Na verdade, eu faço questão de fazer esse registro, é um trabalho belíssimo da família do Moreira Serra, tanto é que o Luiz Guilherme tem hoje já 20 anos. 21 anos. 21 anos. Você estava lá no dia, dia 24 de maio. A família acompanha, e eu faço questão de registrar aqui a minha admiração, porque acompanho de perto a devoção de toda a família, não só a sua, da Will, como dos seus filhos também, né? O Vitor, o Gabriel e o Felipe também. Né? Obrigado. Então, o que aconteceu? A gente, o hospital público, que é dos melhores, para mim é o melhor que tem em todo o Maranhão, que é o Presidente Dutra, e aí é seguido pelo Hospital São Domingos, não sei se hoje é o mesmo que era na época da gestão dos antigos proprietários, né? Porque faz 4 anos que Guilherme não vai a um hospital, ele tem tido todo o tratamento em casa, bancado por ordens judiciais, junto a uma operadora de plano de saúde em regime de autogestão. A gente acabou indo lutando e buscando, no começo com muito apoio da CACI, a CACI realmente forneceu no começo uma estrutura de atendimento domiciliar extremamente importante, sem nenhuma ação na justiça para que ela atendesse bem, com tempo e medida em razão da complexidade, da elevação de custos e da diferença disso que eles denominam desequilíbrio contratual entre o que o plano recebe e o que ele entrega em termos de custo, insumos e tudinho. Aí nós tivemos que demandar uma série de ações. Hoje em dia está bem mais calmo.
Faz 4 Sim. anos que a gente não tem esse problema. Então acabamos, Carlos, só para concluir, nos especializando nessa área, né, pela própria necessidade do Luiz Guilherme, e hoje a gente, a maior parte da nossa advocacia no escritório, ela é destinada a atendimento de pessoas que precisam do suporte na área de plano de saúde, de contato de adesão. Moreira, é exatamente em razão dessa sua experiência, desse seu conhecimento sobre os planos de saúde, é que com certeza vieram esses questionamentos sobre os planos de saúde. As pessoas reclamando de cancelamento, de não autorização, uma série de problemas que são de conhecimento público, né? E para falar sobre esse assunto, não teríamos pessoa melhor do que você, que está todo dia aqui entrevistando as pessoas. Eu pergunto a você, quais são os problemas, os principais problemas que os usuários, os contratantes dos planos de saúde enfrentam hoje? Nos últimos anos, o grande e maior problema enfrentado pelos usuários de plano de saúde, que denominamos beneficiários, era a questão da autorização de determinados procedimentos em razão do elevado custo. A mesma coisa, medicamentos. Para tudo, sempre era, nesses casos dos planos de saúde, necessária uma comunicação formal do plano de saúde para você ingressar com uma ação, por exemplo. Então, você tinha que ter, primeiro, um pedido administrativo, pedindo um determinado procedimento, um medicamento, um home care, um procedimento cirúrgico, o custeio de um medicamento, o custeio de um exame, por exemplo. E depois de você fazer esse requerimento administrativo à operadora de plano de saúde, você receber esta negativa formal, como determina até a própria lei que instituiu os planos de saúde. Então, você precisaria receber aquele documento formal, escrito, impresso, para aí sim, havendo uma negativa, tivesse ela a razão que tivesse, ingressar em juízo. Qual é o grande problema hoje? O grande problema hoje, em substituição a essa negativa, mas tudo também muito próximo, muito junto, a negativa vem e o resto vem junto, né? É a questão dos cancelamentos de forma unilateral e motivada dos contratos de plano de saúde. São milhares e milhares de contratos que mensalmente, de repente assim a rodo, sai um anúncio, uma determinada operadora, seja ela qual for, cancela 350 mil contratos, 25 mil contratos, 100 mil contratos numa única semana por um único ato de pessoas que, na opinião do plano de saúde, representam um custo elevado mensal em relação àquilo que há de ingresso na receita, digamos assim, nos cofres das operadoras. E eles alegam que isso tudo gera um déficit muito grande e põe em perigo a sobrevivência das operadoras, em detrimento da sobrevivência do beneficiário de plano de saúde. Então, hoje, os grandes problemas são esses. É a autorização de procedimentos, a manutenção desses procedimentos, desses tratamentos, do fornecimento de medicamentos e exames e os cancelamentos, e o cancelamento a rodo, em massa, de planos de saúde de forma imotivada e, eu diria até irresponsável, não só unilateral, irresponsável e desumana. Nós sabemos que um dos problemas, você enfatizou bem, é essa questão da não autorização. E qual é o procedimento que a pessoa que tem um plano de saúde, que não teve essa autorização de imediato, ou que venha a ter demoradamente, qual é o procedimento que essa pessoa, que o usuário deve ter? A primeira coisa que eu sempre recomendo, e esse é um problema muito grande, é o desconhecimento dos beneficiários, dos usuários de plano de saúde, sobretudo aqueles que têm alguma pessoa que depende da sua ação para ter um atendimento, por exemplo, pais e mães de pessoas com deficiência, filhos de idosos que têm determinadas comorbidades, que precisam de um tratamento permanente, que precisam de procedimentos cirúrgicos complexos, internações em UTI de elevado custo, com todo aquele aparato, toda aquela equipe, com medicamentos, com exames
uma série de insumos e de atos, digamos assim, necessidade de atos cirúrgicos, de procedimentos, de tratamentos, de honorários médicos, porque são equipes que muitas das vezes são buscadas fora da rede credenciada para proceder a certas cirurgias com médicos especialíssimos e até muito especializados e até fora do estado. Por exemplo, UTI, tem UTI com aviões turbohélice, UTIs aéreas, né? E tem outras que precisam ser por jatinhos, aqueles jatinhos executivos. Então, é a pessoa conhecer a doença, o problema que cerca o seu familiar, o que ela pode esperar de uma operadora de plano de saúde, e até também do ponto de vista do Estado de complemento a todo esse aparato de cuidados, a toda essa situação de cuidados que tem que obter, é ela procurar entender o problema de saúde que tem seu filho, seu pai, sua mãe, e os direitos que eles têm, e saber que você vai ter sempre que interagir com o judiciário, você vai ter que interagir e conversar sempre, dialogar processualmente sempre com a operadora de plano de saúde, com a intervenção do Ministério Público, sobretudo especializado, idoso, pessoa com deficiência, infância e juventude. Porque sem você conhecer, fica até difícil de, por exemplo, entender, mas você precisa fazer um protocolo no site, ou na própria sede da operadora, onde tem física. Aqui tem operadoras que ainda tem sede física, territorial, como a gente chama, daí não virtual, e você fazer determinados protocolos para, a partir daí, ir ao Poder Judiciário, caso não seja atendido administrativamente. Por quê? Porque ainda há juízes e juízas que entendem que a recusa formal é necessária para a entrega da tutela jurisdicional de urgência. O que é a recusa formal? É quando você faz um requerimento junto ao site ou junto à sede da empresa, hoje em dia a maioria é site, né? E ela lhe responde por escrito, lhe entrega um documento, seja um e-mail, seja um print de uma troca de mensagens via WhatsApp, ou seja, você indo buscar lá, na própria sede da operadora, as razões daquela recusa. Por exemplo, uma pessoa precisa de um tratamento cirúrgico seguido uma retirada de um tumor, por exemplo, em determinada região do corpo, por conta de um linfoma, e precisa de um tratamento medicamentoso, por fármaco, e em seguida de um home care. Então, ela tem que ter um laudo médico prescrevendo toda essa série de necessidades para o seu familiar, para si próprio também, protocolar na operadora de plano de saúde, dar um prazo a ela de 24 horas de acordo com a urgência médica ou a emergência e receber uma resposta formalmente escrita, tratada, defendida, tudinho. Por que a operadora vai recusar? Porque não se justifica, né? Não se justifica nenhuma recusa em que há uma prescrição médica recomendando um procedimento de urgência ou emergência. Tem que ser feito, mas ainda assim é necessária, em alguns casos, alguns juízes, é o entendimento do juiz, da juíza. E a gente precisa respeitar isso e disso recorrer, dessa decisão recorrer, que é necessária a resposta formal, a recusa formal. E como têm sido as decisões aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ou mesmo no primeiro grau, de um modo geral? O Tribunal de Justiça do Maranhão é um tribunal que é muito sensível, tanto o juízo de primeiro grau, sobretudo o especializado, quanto o de segundo grau, a segunda instância, é muito sensível às questões na área de saúde, quando todos os requisitos que são exigidos para as tutelas, por exemplo, vou dar um exemplo, a tutela de urgência antecipada antecedente. Eu tento explicar muitas das vezes para as pessoas que nos procuram. E eu digo também a defensoria, é muito importante aqui. Tem um doutor, não conheço pessoalmente, o doutor Cosmo, muito competente, capaz, e está sobrecarregado dessas ações. Aqui eu faço até o meu registro e parabenizo Moreira, a defensoria. nós vamos, desculpe eu te interromper, mas nós vamos continuar falando sobre o Ministério Público da Saúde, seria uma outra pergunta.
no próximo segmento. Ok. Faremos agora um breve intervalo. Dando continuidade ao nosso programa de hoje, senhores telespectadores da Bandeirantes, estamos entrevistando o jornalista Moreira Serra Júnior, que é o apresentador natural deste programa, mas o fazemos porque, como advogado também especialista na área de contratos, planos de saúde, notadamente, é a pessoa melhor indicada para prestar as informações que tem prestado, já fez no primeiro bloco, e vamos dar continuidade. E aí, Moreira, sobre aquilo que você ia falar, que é a atuação do Ministério Público. Como tem sido a atuação do Ministério Público, das promotorias vinculadas à saúde no Maranhão, nessa questão dos planos de saúde? Olha, as promotorias e também a Defensoria têm um trabalho muito importante. A Defensoria, o que é a Defensoria Pública? É um advogado público, pago pelo público para prestar serviço privado nessa área, na área de saúde suplementar. Então, o Dr. Cosmo faz um trabalho muito importante. As promotorias, sobretudo as especializadas, a do idoso, a da criança e a da infância e da juventude, a da pessoa com deficiência, acompanham muito bem o desenrolar processual, a marcha processual, acompanhando todo o trâmite do processo e fornecendo pareceres de acordo com o conhecimento dessa área de especialização. São muito competentes e capazes e acompanham sempre. As demais também. O que ocorre? É que as operadoras de plano de saúde têm grandes escritórios de advocacia, os maiores do Brasil, com milhares de advogados, e aqui no Maranhão não é diferente, né? Em que a litigância é excessiva e predatória. Eles recorrem de tudo, se cria todas as dificuldades para o beneficiário do plano de saúde, e o juiz se vê, e aqui eu louvo tanto o juízo da primeira vara da infância e juventude, como da segunda também, né, a do idoso, né, a promotoria especializada do idoso e da pessoa com deficiência, porque é uma litigância muito grande em razão dos elevados custos. As pessoas têm que entender, o plano de saúde recebe R$700 por mês e paga 40 mil na prestação de serviço de home care por internação domiciliar de alta complexidade. Então há, de fato, uma diferença, mas não há como negar o tratamento. Não é possível. Então a atuação é boa. O Tribunal de Justiça do Maranhão é muito sensível à jurisprudência. Ela está muito, digamos assim, ela segue os passos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Na grande maioria das vezes, 99%, quando o advogado, o defensor público, prepara bem a sua peça na origem, na inicial, formula todos os pedidos, preenche com toda a documentação necessária da importância da família, dos laudos médicos, né? Você consegue confirmar em segundo grau e o recurso especial não é nem conhecido, muitas das vezes nem admitido. E muitas das vezes as operadoras saem condenadas até por litigância, por levar ao Superior Tribunal de Justiça recursos que, digamos assim, não correspondem ao entendimento da Corte de Justiça em Brasília. Moreira. Então, o Tribunal de Justiça do Maranhão atua muito bem nessa área. Moreira, e quanto a esses precedentes que você se referiu no Superior Tribunal de Justiça, quais são esses precedentes? Quais são os temas que já estão mais ou menos definidos ou consolidados no Superior Tribunal de Justiça? Olha, a questão, por exemplo, da negativa. Nós temos hoje uma negativa aberta, da recusa do ponto de vista da não entrega do documento, porque a maioria, digamos assim, ficou já conhecida, essas operadoras de plano de saúde, estão tudo com site. No momento, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, uma pessoa tem um plano cancelado, de forma imotivada, irregular, de forma ilegal, para mim é ilegal, embora tenha uma resolução que permite, né?
tem uma resolução que permite, o STJ já decidiu que as rescisões imotivadas, unilaterais, promovidas por plano de saúde, no caso de pessoas que precisam de tratamento em pleno procedimento, na realização de procedimento cirúrgico, de tratamento por fármaco, de que tratamento... tenha sido dado início. Isso, que tenha sido dado início e que seja também de caráter permanente. O STJ já se pronunciou. No caso, por exemplo, o tema 1082 já está determinado em sede de recursos expeditivos, o cancelamento não pode ocorrer enquanto for necessário e prescrito por médico um determinado tratamento. E aí como é que fica se o plano foi cancelado? Se o plano não existe mais, o tratamento vai continuar custeado pela operadora de saúde, se for de forma indefinida, porque é uma doença permanente, que não tem cura, né, crônica, vai continuar o plano de saúde respondendo pelos custos desse tratamento. Mas a pessoa tem que buscar a proteção do Poder Judiciário. Vou lhe dar um exemplo, que tem acontecido muito. Hoje, uma pessoa que está fazendo um tratamento quimioterápico, porque tem um linfoma que foi diagnosticado, ela entrou na justiça, teve o plano de saúde cancelado e não pediu a reativação do plano, ou não conseguiu, e pediu o tratamento. Corre o risco de, acabando essa fase de tratamento, se ela não tiver a tutela do Estado antecipada, antecedente, discutindo a reativação do plano, ela perde o plano no final desse tratamento. E vai ter que discutir de uma outra forma a manutenção desse plano. E os tratamentos são caros. Então, quem tem uma internação domiciliar ocorrendo mesmo, por isso que quando você se dirigir à defensoria, se dirigir a um advogado privado, esteja munido. Eu sempre pergunto às pessoas que conversam comigo e eu encaminho para a defensoria. Você tem que decidir o que você quer. O que você quer? Você quer reativar o plano e quer o tratamento? Você quer os exames? Você tem que decidir o que quer. Mas por que, doutor? Não, porque uma coisa depende da outra. Então o STJ já decidiu que nos planos individuais, isso é o artigo 3º da lei da ANS e da resolução, né? Os planos individuais e familiares não podem ser rescindidos unilateralmente e de forma imotivada, a não ser por fraude ou por inadimplência, e comunicada até o 50º dia antes dos 2 meses corridos, né? Ou alternado, dos 60 dias corridos ou alternados. Mas os planos por adesão, coletivo por adesão ou empresarial, os planos coletivos, isso tem ocorrido com frequência, em grande quantidade. Então precisa ter a proteção do judiciário. O Tribunal de Justiça do Maranhão e a grande maioria dos juízes de primeiro grau tem mantido o tratamento e tem reativado os planos de saúde, mantido a reativação dos contratos, porque não pode suspender nem interromper o tratamento por esse motivo. Não adianta, portanto, Moreira, o usuário chegar no hospital onde pretende ser atendido e, digamos assim, manifestar uma inconformação, muitas vezes até revoltar-se com aquele atendimento, porque de repente a pessoa ligou para o plano e o plano não autorizou. Ali não é a hora nem a pessoa com quem manifestar uma indignação, uma revolta. Não. Até porque o plano, o hospital, credenciado ou não, porque você pode ir para um hospital não credenciado numa situação de grave emergência, de extrema urgência, não deu tempo de chegar e isso tem que estar laudado. Você tem, pelo contrário, o hospital não pode se omitir de prestar o socorro, o atendimento, né? Senão constitui crime, ele vai responder por isso, pelo agravamento da doença, até pela morte ou pela recusa, a pessoa ir para outro lugar, né? Tem que sentar e tem que conversar. Eu tenho dito isso muito aos pais e às mães, sobretudo de filhos de pessoas idosas e pais de crianças com deficiência, ou no caso de emergência, você precisa dialogar processualmente ou administrativamente com as partes envolvidas numa questão dessa. Médicos, enfermeiros, atendentes, e quem está falando foi quem brigou muito por Luiz Guilherme, respondeu a processo, tudinho, então aprendi na pele, né? Na pele. Então, precisa você entender qual é o problema que você tem para você até ajudar o advogado, o defensor ou o Ministério Público, procurar o Ministério Público. Moreira,
nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de ouvi-lo, antes das suas considerações finais, sobre a outra questão que seria a indenização. Eventualmente o plano não autoriza e a pessoa não conhece os seus direitos e acaba ocorrendo uma fatalidade ou um dano maior. A indenização cabe nesses casos? Cabe, mas todo mundo se prende muito, geralmente as famílias, depois com o tempo que vai, as coisas se acomodando, pensam muito na indenização por danos morais. Ela é ínfima, ela é pequena, porque a maioria dessas indenizações por dano moral são muito poucas, em razão do ato, da negativa, da recusa. Então varia de 5 a casos até de 2 mil, de R$300, até no máximo 10, 15 mil reais. Mesmo em caso de óbito? Mesmo em caso. Não, em caso de óbito já foi bem maior. Há casos que, em caso de óbito, se conseguiu em razão da negligência das operadoras, da negligência, da imperícia, da desídia, da recusa injustificada, de 100 mil, 50, 100 mil. Hoje em dia é muito menos. Agora, tem a questão das multas, mas não é o que a família quer, porque a família quer o tratamento. A multa, ela decorre em razão do excesso de vontade de não cumprir a ordem judicial. Né? O plano não quer porque, às vezes, sai até mais barato. Um tratamento de 40 mil reais mês que é negado, numa situação de multa, você, ao final de não sei quantos anos, vai pagar 50, 30, 20 mil reais. É lucro para o plano? Pode ser. Mas e aí, como é que fica a situação da família? Então é pouca. O ressarcimento também, porque é só a indenização de acordo com a tabela da operadora de plano de saúde. Mas se briga. É verdade. Essa disparidade, vamos dizer assim, entre o que você paga mensalmente e um custo desse. Mas não podemos deixar de lembrar também a quantidade de pessoas que pagam o plano de saúde e há quanto tempo pagam. Nós sabemos que pessoas que, por exemplo, que pagam 50, 60 anos de plano de saúde, quando precisa do plano de saúde, o plano de saúde nega a autorização. Moreira, suas considerações finais. Olha, eu só quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, historicamente ser entrevistado por vocês. Isso para mim é um motivo de muita honra e uma questão pessoal muito relevante. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo hoje. Eu agradeço ao Moreira Serra e a todos os senhores telespectadores da Band. No próximo programa, com certeza, o Moreira Serra não será o entrevistado, continuará como entrevistador excelente que ele é, assim como é também um grande advogado.